Para a gente mostrar um pouquinho do que é a guerra, mostra aquele capacete lá, aquele primeiro capacete, que ele está bastante Isso danificado. é um é um gorro de um tanquista. Tanquista. Esse é um cara que estava dentro de um tanque. Você vê que aqui tem conexões, que ele encaixa essas conexões e consegue conversar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui mesmo na câmera do Ian. Não, então vou mostrar aqui na minha. Opa, tá bom. Aqui, ó. Você vê que aqui tem tipo uma espécie de um... É um fone aqui, ó, na lateral, que está bastante danificado. Isso aqui vai ligado um sistema de comunicação. Né? Sistema de comunicação. E está bastante danificado. Tem aqui o número 747. Onde você coletou esse... Isso foi num vilarejo completamente destruído perto da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Era uma área que tinha vários tanques destruídos. Foi uma batalha de tanques, provavelmente. E esse é um gorro, né, ucraniano. Ele é aquecido por dentro, né? Tem bastante. Você vê aqui que tem pele de... Vou levantar aqui. Aqui, ó. É muito frio, né? E esse é o cara... Você está falando que temperatura? Pode chegar a menos 20, 25. Eita. E ele é um cara que às vezes ele está na parte superior do tanque. Se o tanque estiver aberto, ele está ali recebendo aquele vento, né? Então... Esse também é aquecido, porque essa é da campanha russa invadindo Kiev. Esse gorro estava com soldados em um BMP, que é um carro de combate, é uma espécie de não é bem um tanque, ele é muito mais rápido que um tanque, mas é um blindado. E esses soldados foram abatidos pelas tropas ucranianas já muito perto de Kiev, muito perto. Também muito quente, né? Também porque se você lembrar, a invasão russa na Ucrânia foi em fevereiro, né, de 2022, então era um momento de muito frio lá. Eu me lembro da gente pegar temperaturas lá naqueles dias de menos 15 graus, enfim. Essa é uma baioneta de uma AK-47. Você, quando está na trincheira, como agora está acontecendo lá, e você tem combates muito curtos, e pode ser combate homem a homem, você encaixa isso aqui na ponta do rifle, tira, e você pode entrar na trincheira, e se você tiver sem bala, alguma coisa, furar alguém, né? Obviamente as baionetas hoje não são usadas como eram usadas há 200 anos, que havia batalhas de baioneta mesmo, mas elas ainda são importantes, muita gente usa isso aqui. Porque quando a gente imagina a guerra moderna, eu acho que a primeira guerra do Iraque ficou conhecida, né, a transmissão, né, os mísseis partindo de um lado para o outro, a gente vê tudo isso, a gente não consegue imaginar uma guerra de trincheira. Sabe, né? Lucas, é interessante você estar falando, a primeira guerra do Iraque, ela foi uma guerra muito tecnológica, mas sem combate homem a homem. E ela mostrou... Pode puxar com força que sai. Isso aqui vai preso aqui, né? Ela encaixa atrás, na verdade, aqui. E isso aqui é onde vai o cano da arma, né? Então o cano está aqui, você encaixa essa... Ela tem por baixo do cano, você encaixa aqui. E ela fica presa. Mas é interessante você dizendo isso, porque a primeira guerra do Iraque, os Estados Unidos não fizeram um confronto homem a homem, não invadiram o Iraque. Foi uma guerra altamente tecnológica, mas eles não conseguiram derrubar o Saddam. E eles não conseguiram controlar o Iraque, né? Eles foram fazer isso 20 anos depois, aí sim com o exército. É interessante a gente pensar nisso nas guerras tecnológicas, é difícil imaginar a baioneta, mas até hoje a presença humana é fundamental. Você não consegue controlar nada sem o homem, por enquanto, sem o soldado. E se você pensar agora nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, que é uma guerra de trincheira, horrorosa, terrível, lembra muito a Primeira Guerra Mundial, nem Segunda, quase 500 mil pessoas já morreram combatendo. É um número... Muito combate homem a homem. Muito combate homem a homem, muita artilharia e muita gente. Você precisa de gente ali, entendeu? Você precisa de muita gente num pequeno povoado para controlar
o avanço de uma tropa, precisa de gente, sabe? E é isso que a Ucrânia está sofrendo nesse momento, tá faltando gente. E quem que está guerreando? A minha pergunta é quem está guerreando, porque chega a ser uma brincadeira, que aquela história do cinema no filme 300, o cara pergunta, pô, mas você veio só com 300 soldados, a gente tem aqui tantos. Ele pergunta, você é o quê? Ele, ferreiro, o outro... e todos que estão aqui são guerreiros, de fato. Quem que está guerreando nessa guerra? São soldados ou são padeiros, jornalistas, empresários? Nesse momento, na Ucrânia, no lado ucraniano, são empresários, são padeiros, são jornalistas, são pessoas intelectuais da classe média. A Ucrânia hoje vive um imenso problema de mão de obra, de soldados, de gente disposta a lutar. Você tem um alto número de deserções agora. Esse ano deve contar cerca de 60 mil deserções do exército ucraniano e muito pouca gente querendo ir para a frente de batalha. É diferente de 2 anos e pouco atrás, quando houve a invasão, em que a população toda se mobilizou. Mas o número de mortes e a falta de sucesso tem feito com que a população ucraniana esteja se cansando, né? Então você tem agora também um fluxo grande de colombianos indo para a Ucrânia lutar. Do lado russo, que tem uma população muito maior, você tem um exército profissional, digamos assim, mas tem também muita gente da sociedade civil, mas aí de camadas mais pobres da população sendo arregimentadas para lutar, né? Então você tem lá prisioneiros, que era o grupo Wagner, praticamente era só feito de prisioneiros, muita gente de áreas distantes da Rússia, pobres, que vem uma possibilidade de conseguir combater, mas você vê que mesmo para eles está difícil. Tem 12 mil soldados norte-coreanos agora que chegaram para lutar, né? Enfim, você convencer alguém hoje, nesse momento que a gente vive, de que sacrificar a tua vida por uma ideia de país é algo que já não é tão popular quanto era há talvez 100 anos, né, 150 anos. Então há uma dificuldade em conseguir gente para ir lutar nas trincheiras. É claro, tem ainda muita gente se voluntariando e tal, mas o número tem caído muito. Você disse aqui que não tem mocinho, não tem bandido numa guerra. Como é que você vê esse conflito? Entre Rússia e Ucrânia? Eu acho que ele tem... eu acho que tem a gente precisa marcar algumas fronteiras importantes, né? A Ucrânia era um Estado soberano, com fronteiras reconhecidas internacionalmente, e que foi invadido por um outro Estado-nação por conta de posições políticas do seu governo e de sua população. Isso tem que ficar... É ponto pacífico. Houve uma invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia é, logo, o agressor. No entanto, eu acho que a gente precisa olhar tudo isso sobre um contexto e entender quais foram as razões políticas que levaram a Rússia a realizar esse tipo de ação, né? Acho que a gente não pode esquecer que houve um avanço permanente da Organização do Tratado do Atlântico do Norte, a OTAN, para áreas que eram tradicionalmente áreas de influência russa, e isso deixou a Rússia bastante intimidada, digamos assim. Acho que é importante lembrar a importância da Crimeia para a Rússia. Historicamente, acho que é importante ir lá atrás e entender o que significou a conquista da Crimeia por Catarina a Grande, entendeu? Por que a Crimeia é parte da ideia da nação russa, né? A expulsão dos islâmicos da Crimeia, a criação da frota da primeira marinha russa na Crimeia, a ideia de perder a Crimeia para um país aliado à OTAN era algo inaceitável para o Putin e provavelmente inaceitável para uma boa parcela da população russa. Eu acho que é preciso fazer paralelos e imaginar que a gente está vendo agora a Venezuela sob forte domínio e forte influência russa, e imaginar que daqui a 10 anos os russos vão cooptar o México e começar
a colocar tropas ou colocar sistemas de defesa antiaérea lá, provavelmente os Estados Unidos reagiriam de uma forma muito violenta também. Então, eu acho que, as coisas têm que ficar muito claras, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, e esse é um ato de agressão pelas normas internacionais. O Hamas entrou em Israel e perpetrou crimes bárbaros, mas é impossível olhar esses movimentos sem contextualizar e sem olhar para o passado e acreditar que eles começaram naquele momento. Isso não significa justificar eles sobre nenhuma forma de um tribunal moral. Você não pode, né, dizer que isso está certo, mas é preciso entender também o que faz alguém acordar um dia e decidir invadir outro país ou decidir abrir as cercas, ir lá e matar todo mundo. Entende? Tudo tem uma razão.